E aí, galera, tudo bem? Professor Wesley aqui, professor de História, e hoje a gente vai de crise de 29 ou Grande Depressão. Você precisa entender que a crise de 29 ela está inserida no período entre guerras, ou seja, no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender plenamente a crise de 29, você precisa entender que a crise de 29 ela tem tanta importância porque ela é uma crise que afeta a credibilidade do sistema capitalista. Então, para você entender a crise de 29, você precisa entender muito claramente o que é o capitalismo. Capitalismo é um meio de produção. Capitalismo é um modo de produção. Modo de produção capitalista. Você pode entender como modo de produção a maneira como uma sociedade se organiza para gerar riqueza. Então, uma sociedade se organiza de certa maneira, valorizando certos aspectos da produção para gerar riqueza. Então, no feudalismo, que era um modo de produção, a sociedade se organizava de uma maneira para gerar riqueza, porque naquela sociedade se entendia como riqueza, se entendia como algo valioso alguns aspectos. Na nossa sociedade capitalista, nós valorizamos outros aspectos. Então, nós nos organizamos para gerar nessa sociedade bens e riquezas que nos proporcionem riqueza. No capitalismo, essa riqueza é chamada de capital. E capital vai ser definido como todo aquele bem que pode gerar mais recursos. Então, todo bem que eu consigo adquirir, que pode gerar ou produzir mais recursos, vai ser considerado capital. Então, no capitalismo, o grande objetivo não é só gerar dinheiro, não é só acumular dinheiro físico. Outros muitos recursos também vão ser considerados capital. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo acumular e que esse acúmulo desse bem pode gerar mais lucros, pode ser transformado em outros bens de consumo que vão gerar lucro, vai ser considerado capital. Outra característica importante que você precisa perceber é que o capitalismo ele sobrevive da expectativa do crescimento. Então o capitalismo ele necessita de um crescimento constante. Nesse processo de crescimento constante, o capitalismo então é um modo de produção que se baseia no consumo. Para que o capitalismo seja bem-sucedido, há necessidade de consumo. Então eu preciso, enquanto indivíduo, ganhar mais do que o necessário para a minha sobrevivência. Porque com o excedente do meu recurso é que eu vou comprar bens de consumo que movimentam o capitalismo. Ok? Dito isso, então, nós teremos durante a década de 20, pós-Primeira Guerra, a Primeira Guerra acaba em 1918, nós teremos uma expressão máxima do capitalismo acontecendo nos Estados Unidos da América. Ou seja, os Estados Unidos, que é a nação que sai mais poderosa da Primeira Guerra Mundial, poderosa por quê? Porque o seu parque industrial foi preservado, porque a guerra foi na Europa, e sai também muito forte porque grande parte dos recursos que financiaram a Primeira Guerra Mundial também vieram dos Estados Unidos. Então a gente pode considerar os Estados Unidos a grande vencedora, a grande nação vencedora da Primeira Guerra Mundial. Ok até aqui? Dito isso, então, nós veremos nos Estados Unidos o surgimento de uma sociedade industrial, mas acima de tudo de uma sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista no sentido extremo do consumo. Vai surgir na década de 20, nos Estados Unidos, uma classe média urbana financiada pelo crescimento industrial. Por que que o crescimento industrial dos Estados Unidos nesse momento ele é tão relevante e tão rápido? Porque as indústrias da Europa haviam sido quase todas ou dirigidas para a indústria bélica ou destruídas durante a Primeira Guerra Mundial. Isso criou na Europa uma demanda, ou seja, a Europa se transformou num mercado consumidor muito grande que não tinha uma produção interna capaz de suportar. Então agora os Estados Unidos vai promover uma grande exportação de produtos industrializados, mas de produtos industrializados para a Europa. Essa produção exagerada vai criar nos Estados Unidos a sensação de uma prosperidade financeira muito grande. Então há muita oferta de emprego, há muitas indústrias crescendo, há muita gente enriquecendo. E essa riqueza vai formar nos Estados Unidos uma classe média que vai ter como característica o consumo.
Começa então aquilo que os historiadores chamam de American Way Life. O que era o American Way Life? Era o estímulo do consumo exagerado. Então havia uma baixa poupança, as pessoas não poupavam quase nada, porque os juros eram muito baixos, então valia a pena fazer empréstimos, criar hipotecas, comprar casa. E houve aqui a união, houve aqui a junção e se tornou sinônimo felicidade e consumo. Aqui a gente precisa destacar o papel importantíssimo da propaganda. Talvez aqui nos anos 20, a propaganda nos Estados Unidos seja, assim, talvez o símbolo máximo desse momento. Você vai observar aqui algumas propagandas que surgiram durante esse período, mas há sempre a associação entre felicidade e consumo. Há sempre a associação entre felicidade e produção. Por isso, o americano de classe média e também o americano de classe mais baixa, ele vai ter a necessidade de ter os bens de consumo para se sentir feliz. Então aqui a gente tem um crescimento absurdo da indústria automobilística, ter um carro era sinal, o rádio, é nesse momento que surgem muitos dos heróis de quadrinhos estimulando essa sensação e esse momento. Há uma expansão do consumo. Então a demanda pelo consumo interno norte-americano cresce muito. O que os caras não conseguem perceber é que associado a esse crescimento industrial e esse crescimento de consumo, vai haver também um crescimento da especulação. E aqui eu vou gastar 2 minutinhos ou 3 minutinhos para que você entenda o que vai acontecer. Nós temos nos Estados Unidos a criação, não é que se cria nesse momento, mas nós temos uma ampliação nesse momento do mercado de capitais ou da Bolsa de Valores. O que é uma Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é um lugar onde empresas vendem as suas ações. E o que são ações? Ações são pequenas partes, pequenas frações da empresa. Então eu tenho uma empresa que ela vale R$100. E por que ela vale R$100? Ela vale R$100 porque ela tem aqui o Parque Fabril, e o meu Parque Fabril vale R$100. A minha câmera, o meu tripé, a minha mesa, o meu notebook, juntando tudo isso, vale R$100. Então eu tenho essa empresa. Só que eu quero expandir a minha empresa, eu quero que a minha empresa cresça, porque a minha empresa já dá lucro. Então eu pego essa empresa, divido ela em frações, suponhamos que eu dividiria a minha empresa em 100 ações, pego 45 ações e vendo na bolsa. Vou vender essas ações na bolsa por R$2 cada uma. A minha empresa valeria 100, mas como eu tenho a expectativa de que ela vai crescer, de que ela vai dar lucro, que esse canal no YouTube vai bombar e que daqui a pouco todo mundo só fala do canal Papo Reto, então como eu tenho a expectativa que a minha empresa vai crescer, que nós vamos nos tornar no maior canal de história do YouTube e que nós vamos vender muito artigo e que daqui a pouco eu tô fazendo igual esses caras, esses YouTubers aí que vendem camisa, caneca, celular, que só não vende a mãe porque ninguém deixa, eu tenho a expectativa que a minha empresa vai crescer. E vou vender lá a minha açãozinha por R$2, porque com o dinheiro que eu vou lucrar lá, eu vou comprar um fundo novo, eu vou investir aqui. Quem compra a minha ação por R$2 acredita que a minha empresa vai dar lucro, que esse canal vai dar certo, então ele comprou por R$2. Mas eu gostaria de lembrar a você que o cara que pagou R$2 pela ação, ele entende que essa ação aqui só vale R$1, porque o que eu tenho hoje é só R$100. Concorda comigo? Mas ele já comprou a ação como se a minha empresa valesse 2. Em dado momento, o nosso canal aqui começa a dar certo, dá a impressão que o canal vai dar certo. Começa a aumentar os inscritos começam a chegar na estratosfera. E aí os caras começam a entender que esse canal tem potencial de dar lucro mesmo. E aí, pelo potencial que eu vou ter, pelo potencial que o meu canal pode dar, a minha ação começa a subir. E aí a minha empresa começa a valer R$3, R$4, R$5, R$10, R$15, R$20. Mas eu gostaria de lembrar a você que apesar de ter gente lá pagando R$20 na ação, o que essa ação vale de verdade é só R$1. Por quê? O cara, na verdade, não está comprando o que a minha empresa vale. Ele não está comprando o valor do meu notebook, do meu celular. Ele está comprando o valor que ele acredita que essa empresa vai poder dar de lucro. Suave até aqui? Beleza, ok? Então o cara comprou uma ação que vale R$1, valor
ela tem um valor de R$ 1, porque é o que eu tenho aqui. Se a minha empresa falir, você vai poder pegar só R$ 1, porque nós vamos vender o notebook, o celular vai valer só R$ 1. Mas os caras, como acreditam que a minha empresa vai dar lucro e que nós vamos crescer, e que um dia eu vou transformar essa câmerazinha Nikon numa câmera Canon, e aí a gente vai ter um canal que vai bombar, o cara decidiu que vai pagar mais caro lá, ok? Esse mercado de ações vai ser um mercado que vai ser muito usado. Os caras vão começar a investir, porque você já pensou se investir numa ação que hoje custa R$ 5 e amanhã ela tá valendo 10? Então muita gente passou a trabalhar e a viver desse mercado de ações. Pior do que isso, muitos dos fundos de pensão nos Estados Unidos não tem uma pensão do governo, não é o governo, não tem o INSS como nós temos aqui. Nos Estados Unidos, as empresas pegam parte do salário das pessoas e investem em fundos privados. Muitos dos fundos de ações, fundos de pensão, ou seja, dinheiro que o cara tinha guardado a vida inteira para se aposentar, investiu também nessas ações, porque o lucro era muito grande. Então nós temos agora pessoas físicas, nós temos fundos de pensão, ou seja, fundos de gente que ia se aposentar, e nós temos pessoas que vão pegar dinheiro emprestado para poder colocar nessas, porque valia a pena pagar o juro pelo lucro que se tinha na Bolsa. Então a Bolsa de Valores viveu ali anos extraordinários. 1927, 1928, a Bolsa fazia fortunas do dia para a noite. Se você comprasse uma boa ação, ela valorizasse, você ficava milionário de um dia para o outro. Essa euforia criou então um mercado que começou a ser inflacionado. Então empresas que tinham um valor pequeno, um valor patrimonial pequeno, eram vendidas por um valor muito acima daquele valor patrimonial que elas tinham. Ok até aqui? Só que o que os norte-americanos não perceberam, e eles não perceberam isso, em parte, porque eles eram a favor de um liberalismo econômico, ou seja, o Estado não deveria regular essas questões. Então, num mercado como nós temos hoje capitalista, o governo, quando vê ações como essa, atitudes como essa, quando ele vê uma especulação muito grande, ele intervém. Naquele tempo, os caras não queriam a intervenção do Estado. Então, nesse momento da história, o que os norte-americanos não percebem é que durante esses anos, durante esses 8, 10 anos, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o parque fabril da Europa começa a ser restabelecido. Os caras na Europa começam a retomar o seu parque fabril. A Europa começa a reconstruir seu parque fabril. E ao reconstruir o seu parque fabril, ou seja, o lugar onde eles produziam os bens de consumo, eles param de importar parte dos produtos norte-americanos. E os Estados Unidos não se dão conta, ou melhor, alguns economistas se dão conta disso, mas a máquina estava rodando e era muito difícil agora eu diminuir, eu frear essa euforia, essa impressão de que a riqueza ia durar para sempre. Então o que começa a acontecer nos Estados Unidos? Eles começam a produzir mais do que consomem, produzir mais do que exportam. Começa a haver aqui um excedente de produção. Então eu produzia muita geladeira, e a geladeira não tinha para quem ser vendida. Os estoques começaram a aumentar. Então presta atenção nisso aqui, filhão. Quando a gente falar de crise de 29, de crise do capitalismo, se lembre disso. Crise do capitalismo, crise de 29, vai ser sempre uma crise de superprodução. Bom, vamos lá de novo, ok? Toda vez que a gente falar de crise de 29, nós vamos falar de uma crise de superprodução e subconsumo. Superprodução e subconsumo, sacou? Ou seja, eu tenho de um lado uma produção exagerada, eu tenho uma produção crescente, eu tenho uma indústria que quer produzir cada vez mais, e do lado de cá eu tenho um subconsumo. Por quê? Porque o americano já tinha consumido tudo que tinha para consumir, o americano já estava endividado, ele não tinha poupança, ele também tinha usado boa parte do crédito que lhe foi oferecido, e a Europa, que era um mercado consumidor importante, estava agora se reestruturando e estava aumentando o consumo interno. Isso começou a ser percebido, e aí lembra que eu contei para vocês que a minha empresa valia R$ 1, mas que a expectativa de lucro... Você concorda comigo que a expectativa de lucro só vai se cumprir se esse canal se tornar? Ou pior do que isso, esse canal pode até se tornar grande, mas se ele não conseguir gerar receita com os seguidores,
ele não tem valor. Porque ainda que eu tenha 1 milhão de seguidores, mas eu não tenha lucro, a ação do meu canal não vai ter utilidade nenhuma. Então, os caras começam a perceber que vai haver, sim, uma discrepância entre o que a ação está sendo vendida e aquilo que ela realmente vai entregar. As pessoas começam a perceber que os estoques estão aumentando e aqui, cara, acontece o quê? Fraude de balanço, as empresas não entregam os balanços verdadeiros, as empresas dizem que estão tendo lucros que na verdade não têm, as empresas começam a ter contadores que manipulam as contas. Então, as empresas, para não permitir que os investidores fujam, começam então aqui a fazer uma maquiagem na sua estrutura e nos seus balanços comerciais. Só que chega uma hora que isso não consegue mais ser sustentado. Os investidores começam a perceber e quando a gente chega em outubro de 29, naquilo que é conhecido como Quinta-feira Negra, vai acontecer uma corrida às bolsas. O que é isso? Eu percebi que a ação do Wesley, que está sendo vendida a R$20, só vale 1. E eu tenho 10 ações dessas. Então o que eu quero fazer? Eu quero vender. Só que você que está aí também tem 10 ações. E o cara que está lá no Ceará tem 10 ações também. E o cara que está em São Paulo tem 10 ações. Todos nós percebemos que essa ação não está valendo mais. Então o que nós vamos fazer? Vamos tentar vendê-las. Só que quando a gente tenta vender, não tem mais gente para comprar. Porque o cara que tinha para comprar a nossa ação percebeu que ela não vale tudo isso também. Então eu quero vender a ação por 20. Mas como tem muita ação sendo vendida por 20, eu abaixo por 19, você abaixa para 18, outro abaixo para 17, outro abaixo para 15. E vai chegar uma hora que a minha ação de R$20 eu posso botar ela a 5 que ninguém quer comprar. E quando isso acontece com uma ação, contagia todos os outros. A crise se espalha. E olha só, isso aqui é importante você entender. Quando a crise se espalha, quando o terror se espalha, quando o pânico se espalha, ele atinge as empresas ruins, mas ele atinge as empresas boas também. Há muitas empresas boas desse momento que vão passar por essa crise e vão acabar sofrendo esse processo. Então, empresas como a General Motors, empresas como a General Electric, por exemplo, que eram empresas saudáveis, que tinham caixa, que davam lucro, que tinham suas contas balanceadas, ainda assim perderam. Houveram empresas que perderam 90%, 95%. Bancos quebraram. Havia uma corrida para sacar dinheiro nos bancos. Os bancos não conseguiam mais fornecer as cédulas e o dinheiro para as pessoas. Os fundos de pensão foram dizimados, destruídos. Evaporou o dinheiro dos fundos de pensões que eram investidos nessas. Então as pessoas agora não tinham nem aposentadoria, porque o que pagava a aposentadoria do cara era o dinheiro do fundo de pensão que foi perdido agora porque a bolsa derreteu. Então, esse contexto todo, indústrias fechando, bancos fechando, aposentados sem dinheiro, todo esse processo vai crescer o desemprego, vai aumentar a quebradeira. Então, há um processo generalizado de quebra, de destruição da economia norte-americana. Como a economia norte-americana, nesse momento, era o grande motor do mundo, a economia americana diminuindo, é impressionante como é que a história se repete, né? A gente passa agora por esse momento, né? Ou seja, quando a China e os Estados Unidos diminuem, parece que o mundo todo sofre as consequências. Então, como a economia americana, que é a economia que incentiva, que consome, que produz, ela diminui, as economias mundiais dos outros países vão também. Sobretudo a Europa, que vai sofrer um baque muito grande. Por quê? Quando a Europa percebe, quando a crise de 29 acontece nos Estados Unidos, o americano, o governo norte-americano vai cobrar os empréstimos que foram feitos durante a Primeira Guerra Mundial que ainda não haviam sido totalmente pagos. Então, os países europeus vão sentir a cobrança. Sobretudo, a gente precisa destacar a Alemanha, que já vinha em uma situação difícil depois da Primeira Guerra Mundial, e nós vamos falar mais à frente, numa próxima aula, só sobre a Alemanha nesse aspecto, mas a Alemanha que vinha penalizada pelo Tratado de Versalhes, vai ver agora a cobrança dos Estados Unidos de parcelas e de empréstimos que foram feitos
durante a Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial. Isso vai favorecer o surgimento do nazismo e o fortalecimento do Partido Nazista na Alemanha. Mas isso é tema para outro momento. Então agora nós temos o quê? Uma economia americana fragilizada, o desemprego batendo recordes, filas da miséria e da sopa nas ruas, e nós temos uma economia americana que não tem força de reação. Aliado a isso, eu queria lembrar você que nós temos lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o comunismo do senhor Stalin, implementando aqueles planos quinquenais, né? E planos quinquenais que estão dando certo. Então, nesse momento da história, nós temos o socialismo vivendo um momento de grande avanço. As pessoas têm, né, nesse momento do socialismo, os países socialistas têm uma expressão econômica muito forte, muito poderosa, e esses caras agora, então, têm à sua disposição uma propaganda muito forte. Ou seja, enquanto o capitalismo leva à pobreza, à miséria, enquanto o capitalismo vive a sua pior crise, a crise mais profunda da sua história até então, o socialismo se mostra como um sistema viável, autossuficiente, que tem conduzido muitas pessoas à prosperidade e ao sucesso financeiro. Então é um momento crítico para a história do mundo. Num momento em que nós temos tensões aumentando em todos os lados, a gente tem uma crise do capitalismo que acentua essa rivalidade entre o sistema de produção socialista e o sistema de produção capitalista, ok? Nós vamos parar nossa aula por aqui e na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre quais serão as atitudes norte-americanas para vencer esse contexto e quais são as consequências dessa crise na América Latina, na Europa, no próprio Estados Unidos, ok? Eu te agradeço aí, peço que você dê aquele like maneiro, aquela curtida, tá bom? E continue conosco, tem sempre vídeo novo aqui no canal. Um abraço, fique com Deus.